Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia, porque nessa noite, aleluia, Deus ele tem uma palavra doce ao teu coração. Eu estava ali sentada e o Senhor falava assim ao meu coração, e eu senti a graça de Deus aqui nessa noite. Eu senti o mover do Espírito Santo aqui nessa noite. E ele dizia ao meu coração que tem alívio para o cansado, tem refrigério para a alma batida. Deus tem uma palavra doce para você aqui hoje, ao teu coração. Porque é importante uma coisa, que em tempo de guerra você não pode parar. Você tem que entender isso, que em tempo de guerra você não pode abaixar a guarda. Porque em tempo de guerra, ou você é influenciado, ou você influencia. No tempo de guerra, ou você ceda, ou você levanta a bandeira da vitória e confia naquele que é o Javanici, que está na frente da batalha. Então em tempo de guerra não pode se parar. E nós estamos vivendo um tempo de guerra. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho andado por aí para ministrar a palavra do Senhor. Quantos irmãos estão enfermos? Quantos irmãos nós estão acamados? Enfermidades. Irmãos que não têm mais força de congregar. Obreiros, obreiras, entregando as suas lideranças. E Deus falou no meu coração, eu tenho uma palavra doce à minha igreja aqui hoje. Esse culto aqui não é mais um culto, irmãos. Não é mais um culto da família. É o culto da oportunidade, que o céu já está aberto para declarar vitória sobre a tua casa, sobre a tua família. É o culto da oportunidade. E cada culto que você vem, não é culto da família, não é EBD, não é culto da oração, não é culto de ensino, é o culto da oportunidade. Porque amanhã é improvável, é incerto. Então vamos aproveitar e adorar o nome do Senhor hoje? Vamos dar o nosso melhor para Ele? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo de número 30. Eu estava ali lembrando, pastor André, quando eu te conheci. E eu lembro que eu estava ministrando uma Assembleia de Deus do Belém, lá do pastor Davi, né? Damasceno, é isso? Davi. Eu lembro perfeitamente, foi um culto de jovens. E o Senhor falava assim ao teu coração: vou te levantar para uma grande obra. Eu louvo a Deus, irmãos. Louvo a Deus porque eu conheci esse menino aí, né? Ele era um menino, hoje ele é jovem, né? Conheci ele, não era nem casado quando conheceu a Rebeca dele, né? Eu profetizei: pode casar que vai dar certo o negócio. Graças a Deus que deu certo. O tempo está dando, né? E vai dar até o final, né? Porque casamento, irmãos, você sabia? Quem ainda não é casado aqui, levanta a mão. Vai entrar na palavra. Oi, irmão, mãe, tá com medo? Ele pensou 2 vezes. Quem não é casado, levanta a mão. Bem alto, para mim ver. Isso. Quem é casado, levanta a mão agora. Eita! O casamento, irmão, sabia que você casa primeiro, quando você vai casar, não é por amor? Ninguém casa por amor. O casamento não é constituído por amor. Casamento é constituído pelos propósitos. Aí vem o amor. Se você casar só pelo amor, meu querido, você não vai conseguir chegar até o final. Mas se você colocar um propósito e o amor, vai até o final. Quem casa pelo amor, quando vem a luta, ele não entende que é propósito, porque ele não casou no propósito, no amor, pula do barco. Eita, Deus já está falando, hein? Quem casou por propósito, que dá glória a Deus. Então, meu irmão, vai até o fim. Porque Deus fez a mulher, você, meu irmão, Deus tirou um osso de você, e desse osso fez a mulher.
Deus tirou um osso torto de você e fez a mulher de um osso torto. Então, meu filho, está tudo empatado, homem e a mulher. Porque o osso que ele tirou foi torto do homem e fez aquele osso torto da mulher. Então não tem briga. Então não tente endireitar teu marido, nem você endireitar, porque é tudo osso torto. Está entendendo, né, irmã? Tudo osso torto. Então é assim que Deus faz. Deus é tão... Pera lá, deixa eu tirar o osso torto aqui do homem e fazer a mulher, porque vai ter empate entre os dois aí, porque os dois é osso torto. Aleluia, Deus. E nós vamos entendendo essa criação tão maravilhosa do nosso Deus, né? Vamos na palavra? Vamos ler a partir do versículo de número 9. Quem acha diz amém? Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 9. Amém? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 30, verso 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens. Quantos homens? 600. Quantos homens? 600. Que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi, ele e os 400 homens. Quantos homens? Quantos homens? Pois que 200 homens, quantos homens? Ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estava a passar o ribeiro de Besor. Diga assim, foram 600 homens, 200 pararam, e foi 400. Pergunta para o seu irmão, está com os 400 com os 200? Poder assentar em nome de Jesus. Qual é a sua contagem aqui nesse culto hoje? Você está com os 400 ou com os 200? Ou com os 600? Porque nós estamos diante de uma palavra. Quando a nossa irmã começou a louvar aquele louvor, e aí eu comecei a entender que Deus já estava falando nessa casa. Eu comecei a entender que o Senhor está trazendo renovo a essa casa. Eu comecei a entender que Deus está levantando os cansados aqui hoje nessa noite. Que Deus está trazendo esperança aonde de repente aconteceu alguma coisa que tentaram cortar a árvore, tentaram tirar a esperança, ou tentaram roubar a sua fé, ou tentaram saquear aquilo que é seu, que foi depositado dentro da palavra chamada uma promessa. E quando eu comecei a ler essa palavra, irmãos, é algo tão forte, que eu estava ali sentada, eu via como uma cachoeira de água sobre essa igreja aqui nessa noite. Era como o Senhor, no Salmo 46, que ele vem dizendo, ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da sua morada. Deus está no meio dela e não vai ser abalada. Então você não vai ser abalado, porque Deus está no meio de ti. Não será abalada, porque Deus está no meio de ti. Aleluia. E aqui nós lemos uma palavra que eu quero cortar algumas coisas aqui, para chegar onde o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando nós falamos de Davi, irmãos, que eu começo a ler sobre, não história, mas a vida de Davi, detalhes da vida de Davi. Um homem que ele errou, mas acertou. Um homem que pecou, mas um homem que teve misericórdia e perdão. Mas enfim, um homem que Deus chamou ele segundo o seu coração. Um dos salmos mais lindos, ele vai dizer: ei Davi, tu és meu ungido, eu te chamei. Tu és o meu servo. Mas Davi foi um homem, irmãos, que eu vejo aqui quando eu começo a ler o versículo 29, o capítulo 29 e o 30, que eu começo a ler aqui. Chegou uma situação de Davi, que ele sentiu cansado de tanta perseguição, cansado, porque havia um homem por nome de Saul, que vivia perseguindo, vivia tentando tirar a sua vida. Enfim, vocês sabem a história, que o rei Saul era um homem que ele procurou várias vezes ferir Davi, tirar a vida de Davi. Vocês sabem que Davi fugiu
de Saul para não ser morto pelas mãos dele. Teve um momento que Davi fingiu de louco para não morrer. Foi lá se refugiar na caverna chamada Adulão, enfim, irmãos. Mas aqui, quando eu começo a ler o capítulo 29, vai nos dizer, olha, irmãos, olha o que o cansaço faz. Porque quando Davi, ele estava tão cansado, sabe o que ele fez? Ele fez aliança com quem? Com o seu adversário, com o seu inimigo, com os filisteus. Quem eram os filisteus? Filisteus não era amigo, mas ele foi lá e fez uma aliança errada com os filisteus, porque ele estava cansado de ser perseguido pelo rei Saul. E essa aliança que ele fez com os filisteus, ele foi morar numa cidade chamada Siclague. E essa cidade chamada Siclague pertencia à tribo de Judá, a qual os filisteus invadem Israel, toma essa cidade. Agora ele faz aliança, se alinha com os filisteus e pede para os filisteus que ele queria morar em Siclague. Ele foi morar em Siclague com seus 600 homens, com as suas mulheres, seus filhos. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os filisteus estavam em guerra. E ele sai de Siclague. E ele vai lá no acampamento onde estavam os filisteus, declarando guerra com quem? Com Israel. Como que pode, irmãos? Como que pode um homem que um dia Deus falou com ele ainda moço, fez uma promessa de uma coroa, de um reinado, fez uma promessa tão linda? Será que Davi se esqueceu dessa promessa? Será que Davi, por algum momento, pelo ápice da aflição que ele estava passando, da perseguição, ele esqueceu da unção? Olha, irmãos, o que faz, aleluia, quando muitas das vezes nós somos perseguidos e chega o abatimento na nossa alma, uma palavra chamada desespero. Nós tomamos decisões erradas, entramos por portas erradas e passamos por caminhos errados e fazemos aliança errada. Nunca faça aliança errada. Nunca faça aliança com aquele que você sabe que não vai somar com você. Nunca. Porque inimigo sempre vai ser inimigo. O inimigo sempre vai ser inimigo. Pensa nisso. O inimigo sempre vai ser inimigo. E ele vem às vezes com presentes, com ofertas. Como aqui, ele ganhou uma cidade, Siclague. Mas olha só, irmãos, está ele lá no acampamento e de repente um dos príncipes dos filisteus olhou e reconheceu Davi e falou assim: pera lá, esse aí não é aquele que matou nosso irmão Golias? Não é aquele hebreu? O que ele está fazendo aqui entre nós? Só que enquanto isso, irmãos, que ele estava lá junto com os filisteus no acampamento para alinhar numa guerra, sabe o que aconteceu? A cidade estava desprotegida. E a Bíblia diz que quando os filisteus, os príncipes filisteus, mandam ele voltar para a sua cidade, que não queria ele ali no meio deles, e falou para Davi: nós não queremos você aqui no nosso meio, nós bem conhecemos quem é o seu Deus, olha só. E mandou que ele voltasse com seus homens para Siclague, da onde ele viera. Só que enquanto isso, irmãos, a Bíblia diz que a cidade de Siclague, ela estava só com suas mulheres, seus filhos, suas filhas. A cidade estava desprotegida. E a Bíblia diz que os amalequitas, eles ficaram sabendo que Davi não estava na cidade com seus homens.
Eles ficaram sabendo que Davi estava lá no acampamento dos filisteus. O que eles fizeram? Agora desce o bando dos amalequitas. E quando eles desceram, invadiram aquela cidade, queimaram aquela cidade, destruíram aquela cidade, pega as mulheres, pega os filhos e filhas, tudo que eles tinham ali, saqueia e leva embora. E quando a ordem dos filisteus foi essa, volta Davi para essa cidade. Quando ele pega seus 600 homens, que ele desce para Siclac, a Bíblia diz que eles caminharam 3 dias. Da onde eles estavam até chegar a essa cidade, até chegar onde eles tinham que chegar. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles chegaram ali, qual foi o cenário que eles enxergaram? Uma cidade queimada, muros queimados, uma cidade em cinza, devastada. E quem eram os amalequitas? E por que esses homens choraram tanto que nem tinha mais voz? E por que aqueles homens culparam Davi daquela situação? Por quê? Porque os amalequitas eram uma tribo do deserto. E eles eram conhecidos, os amalequitas, como soldados gafanhotos do deserto. Por que eles eram conhecidos como gafanhotos do deserto? Porque os amalequitas, eles eram tão agressivos. Por onde eles passavam, ele devastava, destruía. Então os amalequitas eram uma tribo conhecida como o gafanhoto dos desertos. E olha só, irmãos, eles aqui, os amalequitas, olha só, que terrível. Eu tenho que falar isso para entrar aqui, porque os amalequitas dizem, os arqueólogos, que os amalequitas, eles usavam um tipo de armadura. E nessa armadura tinha um capacete, que quando eles colocavam aquela armadura, que eles colocavam junto com o capacete, que cobria o rosto deles, e aí ele usava tipo uma máscara. E aquelas máscaras que eles usavam, junto com essa armadura, tinha figuras de leão, ou se não, de urso, ou se não de dragão. E dizem que ele usava nessa armadura o tipo de um escudo. E nesse escudo estava escrito com palavras no antigo aramaico: nós matamos, nós roubamos e nós destruímos. Então quando os amalequitas iam invadir uma tribo, saquear, o que eles faziam? Eles vestiam suas armaduras, descia aquele capacete, cobria seus rostos, e as figuras eram de monstro, ou muitas das vezes de dragão ou de leão, e eles vinham marchando. Conforme eles começavam a marchar, eles batiam no escudo e começavam a gritar: nós matamos, nós roubamos, nós destruímos. Nós matamos, nós roubamos e nós destruímos. Por isso que eles eram conhecidos como exército dos gafanhotos do deserto. E eles eram tão terríveis, que onde eles passavam, devastavam. E por que eles faziam isso? Porque quando eles, irmãos, começavam a marchar para entrar, invadir uma tribo, invadir, roubar, saquear alguém, de longe já se ouviu o barulho: nós matamos, nós roubamos, nós destruímos. Nós matamos, nós destruímos. Então quer dizer, olha só, os amalequitas, irmãos, eles usavam isso daí para quê? Porque o barulho antecipava o desespero para o seu inimigo. Porque quando eles
começavam a ouvir: nós matamos, nós roubamos, nós destruímos. Os amalequitas estavam dizendo: nós já vencemos e vocês já perderam. O grito deles: nós matamos, nós roubamos, nós destruímos, já era motivo de recuar. Então eles usavam isso daí como uma estratégia de guerra. Então eles, irmãos, já iam para a guerra como? Gritando, antecipando o que? A vitória deles e antecipando o medo e o desespero do inimigo. Então eles sabiam quem eram os amalequitas, que era o exército dos gafanhotos do deserto. Então eles sabiam com quem eles estavam mexendo. Então eles sabiam quem foi lá na cidade dele, quem levou as mulheres deles, quem saqueou a cidade, quem queimou a cidade. E sabe o que eu quero falar aqui hoje? Aleluia! Que ainda que esse espírito do amalequita está dizendo: eu vou matar, eu vou roubar, eu vou destruir. Mas quem está aqui nessa noite é Ele que se levanta, o Senhor dos exércitos, o Deus forte, aquele que se levanta na guerra, que pega o arco na mão, quebra a lança na mão e faz os carros queimar no fogo. Porque quando você entra numa luta, o que te apavora no meio da guerra, o que te apavora no meio da luta é o barulho. É o barulho. É a forma que a luta chega. É a forma que a notícia chega. É a forma que a situação adversa, ela começa a mudar o ambiente da tua casa. E você começa a sentir que o inimigo está ali para destruir. E a Bíblia vai nos dizer que o barulho, irmãos, ele apavora. O barulho, dependendo como ele chega, ele te coloca pavor. Sim ou não? Dependendo como a notícia ela chega, ela nos coloca medo. Ficamos turbados da alma. Porque o barulho dos amalequitas, muitas das vezes, essas vozes: nós vamos matar, nós vamos roubar e nós vamos destruir. Aí você olha a situação e você vê um exército como gafanhotos no deserto. Você olha a situação, você olha para você, o barulho é imenso. E agora o que eu vou fazer? Os muros queimados, a cidade queimada, e o que eu tinha foi roubado. E agora o que nós vamos fazer? E agora? E a Bíblia diz que quando eles chegaram na cidade, foi desse jeito. Foi bem assim que eles encontraram. E quando eles chegaram, a primeira coisa, irmãos, diga assim: a primeira coisa foi a visão. Depois, a audição. E depois, a transferência de culpa. A primeira coisa, pastor André, a visão. Que eles vê? Muros queimados, a cidade queimada, a cidade assolada. Esse foi o cenário da visão. E quando você está nessa guerra, que é espiritual, que eu estou dizendo, a primeira coisa, dentro de uma luta, de uma guerra, a primeira coisa é o barulho, porque o barulho vai te intimidar, vai te colocar medo, e depois você vai ver, e você vai começar a ver tudo assolado, você vai começar a ver perda, você vai começar a ver traição, você vai começar a ver luto, você vai começar a ver situações, percalços da vida, contratempos da vida, situações adversas da vida, e aí vai começando, você vê, e parece que alguma coisa vai te comprimindo, querendo te arrebentar, te arremessar. Diga assim: tudo depende da maneira que eu estou ouvindo e que eu estou vendo. Porque se você vê uma cidade assolada, se você vê muros queimados, uma cidade queimada,
Se você começa a ver essa visão, a destruição, qual será a sua reação? Você vai agir diante daquilo que você está vendo, o desespero. A visão. A visão. Eles olharam e viram ali. Quando eles olharam, muros queimados. Eles olharam. E agora, a Bíblia diz que eles começam a chorar. Os 600 homens eles choraram tanto, 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 que faltou ali a voz. Não é? Está aqui. Faltou a voz. Mas é tão interessante, irmãos, que eles olham para Davi. E agora, eles vão culpar Davi. Vai transferir a culpa da cidade estar assolada, das suas mulheres, seus filhos e filhas serem levadas cativos. Agora Davi, você é culpado. Quiseram apedrechá-lo, matá-lo, Davi. Então quando você está numa guerra, e essa guerra é uma guerra espiritual, é uma guerra que você está enfrentando, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua visão, aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, e a situação, aleluia, a transferência de culpa, eu sempre vou querer culpar alguém. Você é culpado. Olha, se não fosse você, não teria dado essa situação. Se não fosse você, se você não tivesse feito assim, olha, pode ter certeza que nós não estaríamos passando por essa situação. Você é culpado. É a transferência de culpa. Culparam Davi, quiseram apedrejar Davi, matar Davi por aquela situação. E essa transferência de culpa, sabe o que é, irmão? É que quando eu quero uma resposta, se eu não vou buscar em Deus, sabe o que vai acontecer? Eu vou esquecer, aleluia, e vou querer culpar alguém. Culpar alguém pela minha luta. Irmão, aprenda uma coisa: tem situação que você não tem que esperar pelo outro. Tem situação que é tua responsabilidade de levantar, de guerrear, de lutar. É tua responsabilidade. Quando eu entender isso, que tem situação que é minha responsabilidade, quando eu entender isso, que eu tenho que me levantar, porque eu sou responsável, aleluia, eu sou responsável para mudar alguma coisa, então eu não posso esperar pelo outro, eu tenho que fazer. E às vezes você fica culpando alguém, você fica esperando alguém, mas aqui hoje, mulher, homem de Deus, é tua responsabilidade de se levantar. Muda a visão, muda a maneira de ver, de ouvir, muda, muda. Como eu posso esperar por alguém que não tem para me dar, que está pior que eu, e eu vou transferir a minha culpa para ele, se ele está pior que eu? Oh, aleluias. Então Deus está dizendo, é tua responsabilidade de continuar orando pelo teu filho, ainda que não caminha, aleluia, ainda que não está no caminho, mas é tua responsabilidade como mãe, orar, cuidar, amar, proteger. E você como pai, enfrenteando a tua casa, é tua responsabilidade também de proteger. A mãe é cuidar, a mãe é amar, a mãe é amparar, mas o pai é de proteger. E nós ficamos às vezes jogando. Eu uma vez ouvi isso do meu marido, já dorme no Senhor, fazendo lembrança aqui da memória dele, foi um homem bom, mas uma vez ele jogou uma culpa em mim, ele falou assim: Rose, ele me conheceu aquelas épocas lá, a minha vida era campanha no monte, orando nas casas, resgatando vida, tirava pessoas da rua que eu nem conhecia, não sabia nem quem era, trazia na minha casa, dava banho, dava comida, dormia dentro de casa, irmão, sem saber. E um dia ele falou assim: Rose,
Você se cuida tanto das pessoas lá fora. Preste atenção nos teus filhos. Preste atenção neles. Preste atenção. Aí eu olhei para ele e falei assim: enquanto eu faço lá fora, Deus cuida aqui dentro. Eu poderia jogar uma lista de culpa nele também, porque ele sempre foi um pai ausente, mas não, falei não. Enquanto eu faço aqui, Deus cuida aqui. Enquanto você está lá, Deus cuida aqui. Acabou? Pronto, acabou. Acabou, irmãos. Porque se vamos dar vazão numa discussão, irmãos, perdemos a razão. Por quê? Porque a verdade está com Jesus. Ele é o centro da verdade. E nós ficamos assim, querendo transferir a culpa para o outro. Não, você é culpado, não, você é culpado, não, você é culpado. E vai, e vai, e vai. Transferindo essas culpas. Não foi assim lá no Éden? Pera lá, Adão, cadê você? Ah, eu estou aqui, Senhor. A transferência de culpa. Pera lá, o que aconteceu? Foi a mulher. Transferência de culpa. Não, foi a serpente. E a serpente não tinha em quem lançar a culpa. E a culpa ficou na serpente. Porque se ela tivesse alguém para lançar a culpa, para transferir a culpa, não seria nem culpa dela também. Se ela tivesse ali alguém para falar: não, foi outro. A transferência de culpa. Não sei por que eu estou falando isso. Porque hoje é um culto da restauração, da nossa restituição, esse culto aqui hoje. É um culto que Deus, Ele quer alinhar aqui você hoje. Ele quer alinhar, Ele quer ajustar teu corpo, a tua alma e teu espírito. Ele quer alinhar tua família, alinhar teu casamento, alinhar, aleluia, ajustar. Mas eu tenho que entender isso, irmãos, aleluia. Eu tenho que entender isso que Deus está falando conosco aqui hoje. Porque enquanto nós estamos aí, irmãos, tomados de medo, desesperados, querendo parar, querendo retroceder, querendo pular fora do barco, os amalequitas estão vindo dizendo: nós vamos matar, nós vamos roubar e nós vamos destruir. Enquanto eu estou pensando, irmão, transferir minha culpa para lá, eles estão chegando, os amalequitas, dizendo: nós vamos matar, roubar e destruir. É assim, irmãos. Nós estamos aqui numa esfera espiritual, amém? Amém. E nós estamos aqui falando o espiritual. Quem é espiritual está entendendo o que Deus está falando. Aleluia. Quem está ligado está entendendo. E aí a Bíblia diz que Davi ficou numa situação difícil. Quiseram matar, apedrejar ele. E aí Davi fica ali numa situação, e agora? Aí Davi, o que ele fez? Foi buscar o Senhor. Foi buscar o Senhor. E ele foi buscar o Senhor. E falou para Deus aquela situação. E colocou diante do Senhor aquela situação. E a Bíblia vai nos dizer que então agora, Davi muito se angustiou. Porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou a buscar a Deus. Está vendo, irmãos? Está vendo? Quando alguém se dispõe, quando alguém se responsabiliza fazer alguma coisa, a história muda. Você está vendo? Enquanto os homens estavam amargurados, angustiados, querendo matar Davi, choraram tanto que a sua voz se perderam. Davi fez o quê? Ele se dispôs a buscar o Senhor. Porque ele sabia, aleluia, que Deus ia dar uma estratégia, que Deus ia dar um caminho, que Deus ia mudar aquela história, aquele cenário devastado. Ele foi buscar o Senhor. E ele orou ao Senhor, Deus de Israel.
perguntou para o Senhor Deus de Israel: Senhor, eu posso persegui-lo? Eu posso, Senhor, ir até onde eles estão? Eu posso, Senhor. E ali ele começou a perguntar para o Senhor. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Oh glória! Que amor é esse? Glória! Aleluia! Deus poderia falar: não, Davi, você fez a aliança errada. Não, Davi, porque você está no lugar errado. Não, que amor é esse? Pergunta para o seu irmão: que amor é esse que te trouxe aqui para adorar Ele na beleza da tua santidade? Pergunta a Ele: que amor é esse que tem dado livramento, tem guardado, tem falado com você, tem te sustentado debaixo dessa graça? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Que eu vejo esse Deus, pastor André, aleluia, que não julga segundo, oh meu Pai, oh meu Deus, seu juízo, mas segundo a sua justiça. Porque se fosse pelo juízo, tinha matado Davi. Mas aqui Deus não julga pelo juízo, mas pela justiça divina. Já pensou, irmãos, no tempo de guerra, momento que eu quis parar, momento que eu pensei pensamentos vagos, e esses pensamentos às vezes entristeceu o Espírito Santo. Já pensou se naquele momento Deus fosse trabalhar com o juízo dele? Já pensou? Mas Deus, Ele trabalha com a sua justiça. E qual é a sua justiça? Sua justiça é fiel, reta e verdadeira. É justa, fiel e verdadeira. Ele é um Deus justo, que não tem palavras para descrever a grandeza desse amor. Esse amor imensurável, esse amor, aleluia, que me trouxe aqui, trouxe você para dizer para você que hoje tem a segunda chance para se levantar aqui hoje, para se levantar e para você recomeçar de novo. Aleluia. E a Bíblia diz que agora ele pega os seus 600 homens e eles foram. Irmãos, eles caminharam 3 dias. Chega na cidade, a cidade asolada. Passou por tudo aquilo lá, irmãos, por toda aquela situação de dificuldade. Passou por toda aquela situação da angústia. Eles estavam cansados. E agora Deus fala: vai atrás deles, que eu vou entregar suas mulheres, eu vou entregar os despojos, eu vou entregar tudo que eles roubaram de você. Pode ir atrás, pode ir. Davi agora pega seus 600 homens e vai. E vai. E começa a caminhar. E começa a andar. E vai. E naquela caminhada, a Bíblia diz que teve um momento que 200 homens pararam, porque eles estavam cansados. E eles falaram: Davi, nós não vamos mais continuar, nós vamos parar, porque nós estamos cansados. Agora fica os 200 homens para trás, porque estavam cansados. Porque Davi falou para aqueles homens: olha, nós precisamos chegar até o ribeiro de Besor, porque Deus falou para Davi: pode perseguir os amalequitas, pode ir aonde estão os amalequitas, que eu vou entregar tudo que é seu, eu vou devolver mulheres, filhos e filhas, vou devolver seus despojos, pode ir. Mas Davi não sabia aonde estavam os amalequitas. É a mesma coisa de Deus falar assim para você: irmã, pode ir. Você chega na rodoviária e fala assim: mas aonde que eu vou agora? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas? Para onde que eu vou? Mas Ele mandou você ir, só isso, vai. E Davi começou a andar.
Só que Davi teve uma visão no meio da sua caminhada. Ele teve a visão do ribeiro de Besor. E ele sabia que ele tinha que chegar lá no ribeiro de Besor, porque o mistério estava no ribeiro de Besor. Ele sabia que quando ele chegasse aqui, nesse ribeiro chamado Besor, ele sabia que Deus ia desvendar o mistério, ia mostrar onde estavam os amalequitas. E aí ele vai com os 400. Chega lá no ribeiro de Besor. E quando eles chegam lá é o descanso. 200 ficaram porque estavam cansados. Chega no ribeiro de Besor, onde estava o descanso. Estava o descanso. Porque ali havia descanso, porque estavam eles também cansados. Agora no ribeiro de Besor, eles bebem água. No ribeiro de Besor, eles estão ali, começam a descansar da caminhada. E quando eles, irmãos, estão ali no ribeiro de Besor, que eles passam o ribeiro de Besor, a Bíblia diz que os 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estava, passar o quê? O ribeiro de Besor. Diga assim: nessa noite eu vou conseguir chegar ao ribeiro de Besor. Eu vou conseguir chegar ao ribeiro de Besor. Então, no meio da guerra, você não pode parar. No meio da tua angústia, você não pode retroceder. Aleluia. No meio da tua aflição, você não pode jamais, aleluia, deixar de acreditar. Você não pode. Mas o desânimo, a fadiga, o cansaço, o medo faz você parar. Faz eu também parar. Quando Jesus vem dizendo: olha, vocês vão ter aflição no mundo, mas Ele está dizendo assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês vão ter excesso de problemas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que o risco de você querer desistir existe, que o risco de você querer parar existe. Deixa eu perguntar aqui para você, responde para você mesmo: algum dia você já pensou em parar? Algum dia você sentiu esse cansaço e a canseira começou a te vencer pelas dores da tua alma? Um dia a fadiga, aleluia, ela trouxe para você o desânimo, e você pensou que não ia conseguir vencer a guerra. Por algum momento você pensou em desistir? Existe, irmãos. Claro que existe o risco de nós queremos desistir. Claro que existe. É por isso que o Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Então você não pode desistir. Você não pode retroceder. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, digno de mim. O que Jesus está dizendo? Que aquele que põe a mão no arado, o que Ele está dizendo? Olha, aquele uma vez que confiou em mim, na minha palavra, a visão é para frente, é para frente. Você não pode olhar para os lados, nem para trás. A visão é para frente, é para frente. Porque se você olhar para os lados, se você olhar para trás, o risco de você desistir, aí sim, vai existir, você vai parar. Mas enquanto eu estou olhando para frente, ainda que a luta, a fadiga, o problema, o desespero, os percalços, os contratempos da vida, ela tenta me afligir, a cidade assolada, muros queimados, o medo tentando me colocar pavor. Mas a minha meta é olhar para frente. A minha meta, a minha visão é olhar para frente. Porque Davi vai dizendo assim: eu ergo os olhos para o céu e eu sei que é de lá que vai vir meu socorro. Então a minha visão é essa. A minha visão é a eternidade, aquilo que é eterno. E olha o que diz a palavra do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer
que eles tomam aquela água. E agora eles passam o ribeiro de Besor. Quando eles passam o ribeiro de Besor, o que aconteceu? Começou a caminhar. Um dos soldados ali de Davi encontra um homem caído, quase morto, semi-morto. Eles olham aquele homem, chama Davi: ei, tem um homem aqui, ó. Achamos um homem semi-morto. Davi corre lá e pergunta quem é ele. E agora aquele homem semi-morto, ele diz assim para Davi: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço, ele era um egípcio. Olha o que ele fala: eu sou servo de um homem amalequita, e meu Senhor me deixou aqui porque adoeci. Há 3 dias que eu estou aqui à beira desse caminho, quase morrendo. Mas Deus não deixou aquele homem morrer, porque aquele homem foi a qual Deus preparou para levar Davi aonde estavam os amalequitas. Espera lá, Deus não poderia mostrar o caminho e levar Davi até aonde estavam os amalequitas? Mas Deus, ele cria situações, Deus cria circunstâncias, Deus cria pessoas no nosso caminho para ser abençoado através da tua vida. Porque esse homem estava doente, quase morrendo, mas Deus não deixou ele morrer, porque esse homem aqui, Davi, dá pão, dá água para ele. Ele come pão, ele bebe água, ele se recupera. Ele falou: mas eu não posso levar onde estão os amalequitas, vai me matar. Não, pode ir, eu garanto a sua vida, pode ir, você não vai morrer. Agora Davi vai com quantos homens? Quem eram os amalequitas? Conhecido como o exército dos gafanhotos do deserto. E aí, 400 homens. Com quantos homens Gideão foi? Com quantos? Quantos homens? Quantos homens havia com ele? 32 mil homens. E quantos homens foram? E Deus fez Gideão descer ao arraial. E quando Gideão desce ao arraial, alguém fala assim: ei, o moço teve um sonho aí, viu? Que um pão de cevada cercava o exército dos inimigos e gritava: espada de Gideão. Gideão entendeu: esse pão de cevada sou eu, Deus vai entregar o inimigo nas minhas mãos. Esse pão de cevada sou eu. É tão interessante, irmãos, que o pão de cevada era alimento dos pobres, e Deus mostra um pão de cevada rodeando o arraial. Quer dizer, Deus pega o improvável para se tornar conhecido, o desconhecido para se tornar conhecido. Pega aquilo que não é, pega 400 homens, o improvável, o desconhecido, para entregar o despojo nas suas mãos. E Deus entregou, e Deus entregou. E Deus entregou os seus despojos, as suas mulheres, entregou tudo que ele tinha de volta para as suas mãos. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! E Deus está dizendo ao meu coração: passa o ribeiro de Besor aqui hoje. Não se permita que o desânimo, que a aflição, que a angústia, não se permita que o barulho, não se permita que a transferência de culpa aqui hoje venha fazer você ficar com os 200 como eles ficaram lá para trás. Não se permita isso, mas se permita sair daqui cheio da graça de Deus, fortalecido por Deus, renovado pela presença do Eterno.
Não se permita que o medo, aleluia, venha paralisar a tua fé. O barulho começa a colocar medo. Mas esse medo que eu estou falando não é o medo natural. Qual é o medo natural? O medo natural é esse, irmão. Um exemplo aqui. Quem tem medo de barata? Eu tenho. É o medo natural. Você vai lá no zoológico, você não vai colocar sua mão lá na jaula. Você tem medo, porque é o medo natural. Porque o leão pode fazer um dano. É o medo natural. Mas tem um medo, que é o medo popel. E esse medo popel é o medo do pavor. É esse que faz você parar. É esse medo que não deixa você reagir. É esse medo que não deixa você ter reação. É o medo popel. Porque o medo natural existe. Aquele medo é o natural. É o medo do escuro. É o medo de uma briga, ou de alguma coisa. Mas esse medo que eu estou falando é o medo de pavor. É o medo popel, que não deixa você reagir. Não deixa você agir. Não deixa. E esse medo, muitas das vezes, não deixa você falar o não também. Você ensaia para falar o não. Quando chega na hora, trava. Você não consegue reagir no não. Você acaba falando sim. Mas Deus está dizendo aqui hoje: se liberta desse medo, se liberta desse pavor. É por isso que o Salmo 91 vai dizer: não temerás pavor noturno. É isso que o Salmo 91 está dizendo: não temerás. Este medo, esse pavor noturno é o medo que não deixa você reagir, agir diante de alguma situação. Foi esse medo que Pedro teve lá, quando ele começou a andar sobre as águas. Não foi o medo natural que Pedro teve, foi esse medo popel, foi o pavor. Por isso que ele afundou. Por isso, porque ele começou a ter pavor. E esse medo, irmãos, ele traz pavor, traz desespero, que não deixa muitas das vezes nem tomar decisões, porque ele paralisa, neutraliza a nossa fé. Mas Deus está dizendo aqui hoje, aleluia, toma da água do ribeiro de Besor. Você que está cansado, aleluia, você que está, quem sabe, desanimado, você quem sabe que está triste, não sei, mas que hoje você venha provar dessa água, desse descanso, dessa palavra doce que o Espírito Santo transmite ao coração dessa noiva, que é noiva do Cordeiro de Deus. Fecha teus olhos em nome de Jesus, Pai. Pai, que todo vento, Senhor, que venha trazer esse transtorno de medo, de pavor, que toda tempestade, Senhor, que às vezes tenta assolar, Senhor, comprimir, Senhor, meu Deus, venha trazer a calmaria, Senhor. Meu Deus, venha trazer, Senhor, meu Pai, o refrigério. Meu Deus amado, abençoa a tua noiva, essa noiva, Senhor, adornada, que foi comprada com o teu precioso sangue. Essa noiva, Pai, que está guardando, Senhor, o noivo. Pai, quantas vezes a nossa caminhada, os espinhos ferem os nossos pés. Quantas vezes, Pai, sentimos cansados da batalha, cansados de guerrear, cansados de lutar, Senhor. Mas é o Senhor que prepara sempre o ribeiro de Besor. É o Pai que prepara águas refrigérias, Senhor, no tempo da seca. É o Senhor, Pai, que prepara, meu Deus. Jesus querido, eu peço ao Senhor, Pai, que nessa noite, Pai, que possamos sair daqui fortalecido, renovado, agraciado, Senhor Jesus. Pai amado, o Senhor falou meu coração, Pai, que o Senhor está preparando pessoas, preparando caminhos, preparando oportunidade aqui hoje, Deus. Oportunidade de caminhos sendo abertos,
Oportunidade de portas sendo abertas, meu Deus. Oportunidade, Pai, de recomeçar, Pai. Não uma nova história, mas recomeçar aquilo que se acabou, dando continuidade, Pai, aquilo que os amalequitas estão gritando. Nós vamos matar, nós vamos roubar e nós vamos destruir, mas está repreendido esse espírito dos amalequitas dentro dessa casa, no meio dessa família, nesse casamento, nesse filho e nessa filha, Senhor. Está repreendido, Senhor, em nome de Jesus, porque há poder no sangue do Cordeiro de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Diga assim: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Estou entregando, missionária. Você acha que essa frase está certa? Quem acha que está certa? Não? Está com medo de falar? Está com medo de falar? Essa frase está errada, irmãs. Essa frase está muito errada. Muito errada. Muito errada. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Quem fez essa frase foi Albert Einstein. O pregador usa essa frase para dizer Deus falou. Mentira, foi Albert Einstein que fez essa frase. E quando Albert Einstein ele fez essa frase, ele leu lá em Provérbios: vai ter com a formiga o preguiçoso. E quando Albert Einstein ele leu lá na Bíblia: vai ter com a formiga o preguiçoso. Aí ele fez essa frase porque ele foi um grande físico, cientista, ilustre. Aí ele fez essa frase: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo depende da nossa vontade e perseverança. Porque Albert Einstein, ele começou pessoas seguirem ele. Ele tem alguns seguidores. E esses seguidores ficavam debaixo da sombra dele. E ele falou: olha, vai estudar, vai ter com a formiga o preguiçoso. Aí foi quando ele fez essa frase. Diga assim: mas na verdade, fala, mas na verdade, Deus ele fala assim: Deus não chama os preparados, mas prepara os que chama. Viu? Essa é a frase. Diga assim: nessa noite eu faço parte dos 400. Diga: nessa noite eu não vou parar. Não fala, não vou parar. Não vou parar. Nessa noite eu creio que as minhas forças foram renovadas como as da águia. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como as águias, correrão, não se fatigarão, caminharão e não se fatigarão. Porque aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Porque aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemendo, voltará, trazendo consigo a sua recompensa. Grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso nós estamos alegres. E para finalizar, diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo eu posso naquele que me fortalece, e agindo Deus, quem impedirá? Amém? Diga assim: estou saindo com a minha vitória. Eu agradeço a minha